Boa tarde. Vamos começar aí o sexto painel. A gente fez um improviso aqui com relação à composição da mesa. Agradeço a presença de vocês, assim, mais uma vez atribuindo mérito aí para o Distrito Empresarial do Porto, o Clube do Empreendedor, que teve mais uma vez, toda a importância e iniciativa com relação a esse projeto, o quarto Fórum de Soluções do Porto Maravilha, com essa temática da integração, que é o painel da sexta mesa, a integração do Porto com a cidade, é o ponto de discussão aqui que a gente vai ter. Eu acho que é um tema de bastante relevância e bastante importância, bastante de discussão dentro da região aqui do Porto. Nós temos exemplos internacionais, o Porto de Hannover, por exemplo, o Porto de Singapura, Xangai, Barcelona. Nós temos inúmeros exemplos em que a integração do Porto com a cidade teve um absoluto sucesso. Xangai, por exemplo, é um exemplo excelente, porque Xangai, por exemplo, o Porto de Xangai, ele conseguiu trazer universidades, centros de pesquisas, entrepostos culturais, tudo para dentro do Porto. E a ideia aqui é a gente entender o que falta, né, dentro desse contexto do Porto Maravilha, para a gente trazer uma maior integração do Porto com a cidade. Unir todo o propósito aí do Porto Maravilha, e não só o Porto como elemento logístico dentro desse contexto da cidade, sem o Porto Maravilha como um grande e macro empreendimento aqui na região. E para isso eu vou fazer uma primeira pergunta aqui para a Karina, que nossa arquiteta de plantão aqui na mesa. Não fala isso, os arquitetos vão ficar ofendidos, eu sou advogada. Você é advogada? Sou. Então é advogada, então arquiteta. O advogado é um metido a fazer coisas que ele não sabe fazer, né? A verdade é essa. A Karina é subsecretária do SUBRAM, né? Isso. Do SUBRAM, então o desenvolvimento econômico está dentro da pasta da SUBRAM. Eu acho que tem dois projetos bastante interessantes. Um deles é com relação ao Reviver Cultural, que vocês fizeram recentemente aqui, que fala do resgate de alguns imóveis aqui da região para desenvolvimento cultural. E outro deles são os postos de carga, isso na Barra, inclusive, que você adora a Barra da Tijuca, então certamente você deve ter inaugurado por lá, que é o posto de recarga de veículos. Dentro dessa temática de integração porto-cidade, esses projetos têm tudo a ver com isso, como é que você vislumbra novos projetos aqui para a região do Porto, nesse contexto de uma união, de uma aproximação do Porto com a cidade? Perfeito. Na verdade, a intenção, inclusive, ao invés de, apesar de eu adorar a Barra da Tijuca, a intenção era que o eletroposto fosse aqui no Porto, na verdade. Era o nosso projeto inicial, quando o Guerrante era o presidente da CCPAR, a gente estava desenvolvendo exatamente com ele essa ideia, mas por uma questão de logística da empresa, acabou sendo na Barra. Mas o que eu acho que é importante da gente pensar é o seguinte, tem uma... Como eu disse, eu sou advogada, mas, na verdade, eu acho que a qualidade que a equipe de desenvolvimento econômico hoje da prefeitura traz é porque há muita política pública baseada em evidência. Então, assim, Karina, mas isso funciona mesmo? Vocês ficam coletando evidência? Vocês ficam usando fatos para construir política pública? Isso acontece mesmo ou no final do dia só a tomada de decisão é a biruta do vento, né? E eu posso garantir para vocês que, com certeza, tem muito mais evidência científica do que a gente imagina nas políticas públicas, principalmente quando a gente pensa em incentivos, né? Todo ser humano se move por incentivo, porque somos, em si, comportamentos, e assim é que a gente também consegue entender como lugares e cidades podem funcionar, porque somos culturalmente arraigados e temos comportamentos equidistantes que se complementam e que se projetam numa cidade, num lugar, num bairro, seja o locus geográfico que ele tem. Então, quando a gente pensa numa integração com projetos de inovação, a gente pensa como a inovação pode promover uma melhora de desenvolvimento econômico. Fato. Existe estudo científico, estudos econômicos mostrando como a inovação é catapultador de políticas de desenvolvimento econômico.
Então, quando a gente pensa inovação, a gente não está pensando só na inovação tecnológica, o microfone, o drone ou qualquer outra coisa do tipo. Inovação é romper, é rompimento. Então, quando a gente traz uma política pública de fomento à cultura com base em transferência direta de renda, como é o Reviver Cultural, estamos inovando. Isso faz com que as pessoas percebam e falem, opa, peraí, tem alguma coisa ali acontecendo. Essa percepção de racionalidade, essa percepção da realidade, ativa em todo ser humano uma percepção de realidade diferente, distinta, de maior zelo, de maior cuidado, de algo que precisamos ficar atentos. Então, inovar para o desenvolvimento econômico é essencial. Trazer essas políticas diferentes e distintas promovem essa conversa, essa irracionalidade que é perceber uma melhora do espaço, ainda que não seja melhora. Vejam só, eu acho que essas políticas melhoraram. Eu percebo que essas políticas melhoraram é algo totalmente diferente. Eu tenho dados, evidência científica de que elas melhoraram. Eu percebo é outra coisa. Então, hoje há uma percepção clara, não estou dizendo que não melhoraram, a gente tem os dados, mas com certeza tem uma percepção de público de que algo está acontecendo e quando faz isso com inovação, é uma percepção positiva. Então, trazer inovação é notável para políticas de desenvolvimento econômico. Quando a gente pensa em políticas que fomentam comportamentos que não estão inseridos naquela área naturalmente, e aí a gente faz uma intervenção que a gente pode dizer que se chama de artificial, a gente promove o quê? Um pensar, um saber sobre território que não estava sendo visto antes, que pode dar certo como pode não dar certo. No Reviver Cultural, eu acho que não sei se vocês conhecem, para quem não conhece, Reviver Cultural no Instagram, são 43 imóveis que são subsidiados pela Prefeitura do Rio, num perímetro que fica ali no Arco do Teles e vai até a Rio Branco, e pega a Assembleia, pega Presidente Vargas para cá até a Assembleia. Qual é a grande sacada ali? A gente coloca imóveis que estavam antes sem uso para serem usados por empreendedores da cultura e da arte. É notável a melhora dos corredores de passagem naquela área. E são dados que a gente tem aqui, né? Dados da prefeitura, dados que a gente tem hoje para lançar. Esse é o primeiro ponto. Então, a gente começa a falar o quê? Peraí, cultura e arte é interessante, é bom. Opa, peraí. Esse burburinho que é natural do ser humano, ele é promovido por essas políticas de inovação. Já a questão dos eletropostos é um projeto do Sandbox Rio, que é um programa de inovação hoje premiado pelo Tribunal de Contas da União, referência mundo afora que a gente tem aqui na Prefeitura do Rio. Eletroposto, a gente não sabe como regular isso. Vocês sabem como regula posto de combustível fóssil? Gasolina? Esse negócio é um problemão. Não estou nem falando da concessão, que já é um problema em si. Estou falando do licenciamento urbanístico disso. É um problemão. Por quê? Porque você não pode ter posto em qualquer lugar. Pode? Não pode. Não pode por vários motivos políticos, mas principalmente técnicos e urbanísticos da cidade. Mas e aí? E posto de recarga elétrica? Quem tem seu BID lá andando, dirigindo pela cidade, seu híbrido na cidade, vai poder carregar em qualquer lugar? Não, vai ter que entrar num shopping da vida, num açaí da vida, para pegar o seu recarregador e recarregar. Faz sentido a gente não ter áreas públicas de recarga? Faz sentido a gente não ter posto elétrico? E se para o privado já é difícil, imagina para o setor de logística. O setor de logística hoje, quando vocês vêm na cidade andando nos VUCzinhos, esses caminhõezinhos elétricos, vocês sabem que ele só recarrega dentro do CDD, do centro de distribuição? Ele não tem lugar na cidade para recarregar. Imagina só, o cara da Vivo sai cedo, pega um trânsito miserento e não consegue chegar no local. Por quê? Porque descarregou. Então, essa logística, ela precisa ser atendida. Quando a gente colocou o eletroposto lá na Barra, isso acendeu o mercado. E aí é óbvio que em áreas que têm a possibilidade de receber essa influência, isso obviamente faz com que novas vocações surjam. Por isso, essa integração porto-cidade é tão importante. A gente precisa entender o que modular e fomentar dentro da cidade para que nasça novas percepções e vocações
na área do porto. Eu acho que isso é o mais importante de ser pensado. Não, perfeito. Acho que são essas ideias disruptivas que trazem. E aí você tem duas vertentes: na vertente cultural artística, que é o reaproveitamento desses imóveis locais, fazendo com que a arte e a cultura exalem dentro desses corredores, atraindo pessoas e integrando a cidade e o porto. E a gente espera que o próximo posto fique aqui, de fato, aqui no Porto Maravilha, trazendo, de fato, a integração. Assim, a inovação é um catalisador em qualquer vertente, não tenha dúvida, e o posto é bem-vindo. E a gente já pode trabalhar aí qual seria o próximo espaço do próximo posto aí, aqui na área do Porto, sem dúvida. Deixa eu pular agora para o Leonardo, em função da agenda do Leonardo, fazer uma pergunta para o Leonardo, pegando o gancho nessa questão aí da integração Porto. Leonardo, a gente vê que a prefeitura ela tomou algumas ideias e iniciativas aqui para a região. A gente tem uma bastante polêmica, que é a Mata Maravilha, né? Que é fomentada pela prefeitura, mas é obviamente uma iniciativa híbrida dentro desse poder do governo e da iniciativa privada. Nesse contexto de integração cidade-porto, você entende que esse tipo de iniciativa, esse tipo de ação é de fato o que o Porto precisa? Olha, para ser bem sincero, eu conheço muito pouco por exemplo, do Mata Maravilha. O que eu acho que é óbvio, a prefeitura, como agente aqui de fomento, ela vai entender o que pode, o que não pode, o que deve ser. Eu acho que o Mata Maravilha é uma coisa, não sei, acho ainda bem inicial. Eu acho que, por exemplo, o caso aqui do INPA, eu acho que é um exemplo, acho que mais forte aqui para a região, e mostra o quanto a gente pode aproveitar aqui de parcerias tanto com o INPA ou falando da própria CURI, tá? Mas só essa iniciativa da prefeitura, que tem também capital federal, tem capital privado, eu acho que esse tipo de iniciativa, como acho que a Karina falou, acho que tende a gente ter um retorno maior. É difícil a gente, de tudo que a gente até falou no painel anterior, eu acho que as demandas do Porto elas ainda vão nascer algumas. A gente tem essa tentativa de tentar induzir algumas coisas, e é óbvio que se faz necessário, mas eu acho que o Porto, esse bairro novo vai nascer com algumas características novas. Eu acho que o que me chama mais atenção aqui, sinceramente, assim, é que você tem uma região do Porto, o Rio de Janeiro nos últimos anos, a gente vê um crescimento de turismo de uma forma bem acelerada. E a gente tem uma região extremamente rica de turismo, de história, né? nessa região portuária. Acho que isso, de uma certa forma, a gente, até nos nossos empreendimentos, a gente vem tentando trazer também para a região do Santo Cristo um pouco dessa história, né? Você tem empreendimento que é Heitor dos Prazeres, empreendimento que é Tia Ciata, a gente tem agora o empreendimento Pixinguinha. Então a gente está tentando também fazer com que essa região, de fato, se consolide como um endereço. A gente tem o Lago São Francisco da Prainha, a gente tem vários, assim, a Praça da Harmonia. Eu acho que isso, as novas vocações que o Porto vai ter, a gente ainda não sabe exatamente, porque eu acho que esse bairro vai ter uma capacidade de geração de negócio muito grande pela densidade que ele terá. Mas eu acho que essa parte hoje cultural, ela tem uma capacidade de atração, né, assim, comparando aqui, pessoal, não estou aqui querendo dizer que é isso ou aquilo, mas você pega hoje lugares, você pega eu vou pegar como São Paulo, tá? Vou pegar o exemplo de São Paulo. Cara, quem já foi no Beco do Batman? Com todo o respeito ao Beco do Batman. Entendeu? Mas é um endereço, é um lugar que as pessoas vão para São Paulo e vão lá. Cara, você bota lá, o que você vai conhecer em São Paulo? Beco do Batman.
cara, meia dúzia É um beco grafitado. Um beco grafitado. Assim, se você comparar com o que a gente tem aqui, talvez é porque o Rio tem tanto mais coisa que talvez isso fique meio perdido. Você pega a própria região do Caminito, ali na Argentina. É Caminito o nome? É Caminito. Cara, olha o potencial que você tem na pequena África e toda aquela região de realmente se tornar um endereço. Então, eu acho que essa integração do porto podem ter várias vertentes, mas eu acho que hoje a gente já tem os cruzeiros parando ali. Então, você tem um potencial de turismo aqui. Enfim, aí são várias discussões de uma organização. Acho que nem sei se passa só pela prefeitura. Acho que a própria região tem que pensar de uma forma um pouco mais integrada. E aí eu acho que tem muitas ideias que podem... Eu acho que algumas coisas estão acontecendo no centro. Determinadas coisas, eu acho que... Aí não vou entrar aqui em alguns conceitos, mas o pessoal está tentando fazer ali no centro, que a gente chama de associação, mas o tal do BID. Se tivesse algumas coisas um pouco mais organizadas, eu acho que essa região tem muito potencial, porque você vai em qualquer lugar do mundo, nessas regiões muito turísticas, você tem lá seus BIDs, tem suas, chamar de associação, para não entrar muito a fundo no assunto, associações comerciais ali restritas daquela região que conseguem criar um valor e criar um potencial que eu acho que eu acho que esse potencial do Porto ainda tem muito a explorar. Ele está meio travado. Com a queda da perimetral, se descobre o Cais do Valongo, tem um edital do BNDES fomentando determinadas questões culturais ali. A gente, em parceria com a prefeitura, vai construir o Museu Rio África ali também na região. Então, eu acho que, além dos museus que já existem, Roda Gigante, Aquário, é uma região muito rica para não ser realmente muito bem explorada e não ser uma coisa do... Por que uma pessoa que visita o Rio não vai na pequena África? Né? Isso tinha que ter, em algum momento, a gente conseguir fazer com que essa região ganhe esse status, que ela ganhe o status de ser, olha, quais são as visitas necessárias para você conhecer o Rio de Janeiro? Está aqui, essa é uma delas. Não, perfeito. Essa agenda, né, essa agenda sociocultural, ela vai ser inevitavelmente incorporada dentro, seja do turismo internacional, seja no turismo doméstico. O que a gente tem são algumas iniciativas, algumas delas ainda tímidas, mas, assim, sem sombra de dúvidas, a gente tem uma riqueza cultural que é muito além de pouquíssimas coisas que você vê no exterior ou até mesmo aqui no Brasil, com iniciativas muito menores e com uma ressonância muito maior. Então, a gente tem tudo para realmente ter aí essa integração cidade-porto, ela pode se dar também por essa vertente cultural. Aliás, ela deve se dar também por essa vertente cultural, através de corredores culturais, agendas artísticas. Eu acho que assim, o que a gente está fazendo aqui é requalificando essa região, mas essa vocação ela já está aí. Essa vocação, eu acho que é a primeira. Perfeito, é isso mesmo. Passando agora para o Diogo. O Diogo é do professor do SPM, o Diogo é o mentor intelectual do Dataporto. Pelo menos é a promessa de muitos dados e informações aqui para o Porto. E dados e informações são absolutamente relevantes dentro desse quesito de integração Porto-Cidade. E aí eu provoco aí o Diogo para, assim, dentro desse escopo do Dataporto, da intenção de levantamento de informações, o que você acha que a gente pode, o que o Dataporto pode trazer de benefício para essa integração Porto-Cidade? Não, primeiro... Diogo, eu vou só pedir, Marcelo, eu vou ter que sair, só pedir Estava previsto. E agradecer aí. Obrigado, pessoal. Então, a gente, aproveitando, né, primeiro que a Karina traz, né, com relação à questão dos dados e inovação, depois com o Leonardo também apontando, né, para a questão dessa vocação já que do território, o que a gente observou lá na SPM, né, a gente tem um programa de mestrado em Economia Criativa e Inovação, que também a gente já temos 100 mestres, né, formados,
E o que a gente começou a observar é que muitas vezes a gente chamava as pessoas da economia criativa aqui da região para ir até a SPM. Antes aqui estávamos na Rosário, agora a gente está na Glória. E a gente começou a observar que, de fato, a gente estava consumindo, né, tipo, os dados daqui, a cultura daqui, as histórias daqui, e a gente efetivamente não estava aqui. E a gente, né, optou, né, por essa parceria, trazer, na verdade, isso foi potencializado também pelo próprio Leonardo, que está aqui, o Hiroshi, a Denise, o próprio Marcelo também. A gente começou a trazer essa intenção de vamos começar a mapear o que a gente já desenvolveu enquanto academia, que são esses trabalhos de mestrado, de graduação, próprias pesquisas, né, que a gente chama de produções técnicas, e também aproveitar esse potencial que a própria Prefeitura do Rio tem, né, que tem o Data Rio, que não sei se as pessoas aqui presentes conhecem, né, tipo assim, a Prefeitura do Rio se destaca efetivamente com esse repositório de dados, e a ideia foi efetivamente tentar transformar isso tudo num repositório que pudesse propiciar desde a pessoa que está interessada em morar na região, até também a construção de políticas públicas, daí a importância também de a gente poder sempre dialogar com a prefeitura e com as secretarias, subsecretarias, no sentido de efetivamente trazer, né, o que a gente chama hoje dessa cultura data-driven, né, que é a cultura que vai, né, que a gente vai tomar decisão baseada em dados. Algumas questões são muito importantes assim, dessa construção, né, porque, de novo, também tem uma questão que né, como o Leonardo acabou de usar, que é a vocação, né, a SPM é uma instituição de comunicação, né? Então, assim, a gente não quer só desenvolver um repositório de dados com o distrito e com outros parceiros, mas o que a gente almeja efetivamente é construir um material e um local, assim, né, que a gente está chamando de hub, né, que é com diferentes formatos, com dados brutos, com apresentações e o que mais a gente conseguir colocar, que propicie efetivamente que as pessoas consigam consumir e entender um pouco mais do que se trata, né, o Porto, efetivamente, e esse potencial, como já foi bem falado, né? Eu gostei muito da fala da Karina, né, que ela falou assim, não, vamos transformar o dado ali, a gente vê que o dado evolui, mas na vida como é que se dá? Então, então o dado não está bom, né? Porque a gente precisa efetivamente que o dado evidencie não só aqueles aspectos que a gente está vendo ali, né, da planilha do Excel, mas também essas perspectivas relacionadas à qualidade de vida do cidadão, à qualidade de vida das pessoas, né, das empresas do local. E aí a gente tem, assim, no caso, né, do desenvolvimento do Data Porto, a gente tem um marco. A gente começou a falar sobre isso no ano passado, mas esse ano a gente tem um marco que é o primeiro doutorado, né, em economia criativa, que a gente tem lá a primeira turma, né, a gente pegou essa primeira turma, que são 11 estudantes com diferentes formações e todos eles muito atentos e profissionalmente bem destacados, e a gente falou assim, agora até aqui, tem um projeto para a gente poder se debruçar, e aí eles revisitaram todo o projeto, aproveitando as suas experiências, né, na área da música, própria questão relacionada, aí, por exemplo, ao Porto, e a gente está revendo, né? Então, assim, é uma questão que até a gente faz um apelo, efetivamente, né, todos que estão aqui presentes e porventura possam colaborar, que vocês participem efetivamente, né, tipo, por exemplo, tem um dado aqui da minha empresa, ou a gente percebe que tem algum tipo de informação que seja relevante para divulgar. Então, acho que isso é uma questão assim, muito importante. Estar aqui é uma questão, assim, um potencial também nesse sentido de desenvolvimento. Eu acho que a gente vai ter essa construção. E, de novo, nada adianta a gente construir, né, eu sempre falo, né, construir um gráfico, construir um painel, construir um dashboard, que é o nome, né, mais bonito, se a gente não está efetivamente usando. Então, uma das questões a gente que está assim, tratando e está divulgando efetivamente é como que a gente pode desenvolver um material que seja utilizável, né, que efetivamente esteja presente na vida do tomador de decisão, do cidadão e dos empresários efetivamente. É uma construção colaborativa, né? Não é uma apuração simples de dados, não é um levantamento, seja georreferenciado, na verdade é uma apuração colaborativa e que depende, obviamente, da participação, da iniciativa. A gente sabe o quanto os microempreendedores têm aqui na região, o quanto são importantes para movimentar a economia local e o quanto a gente precisa mapear todos esses empreendedores e potenciais empreendedores para a gente transformar isso em dado e entender como essa convergência de informações vai se transformar numa iniciativa de integração do porto com a cidade, economicamente falando. Faz todo sentido. Só fazendo mais uma adendo, você tem toda a razão. É até uma questão que a gente fala assim, na verdade, como eu falei, por exemplo, a Prefeitura do Rio tem muitos dados sobre a cidade, mas os dados sobre a região efetivamente, né, que seria essa granularidade, ou, por exemplo, da rua, é um trabalho excepcional, né, tipo, porque a gente tem que contar efetivamente com as pessoas. Né? Então, isso é uma questão que... Então, assim, por exemplo, se você é um empreendedor e quer empreender,
eu empreender, você vai ver dados a respeito da cidade como um todo, sobre aquela atividade econômica que você está querendo exercer. Mas, por exemplo, naquele local, por exemplo, como na mesa anterior foi falado assim, você pode abrir uma farmácia, ótimo. Mas quantas pessoas vão consumir nessa farmácia? Quantas pessoas passam aqui na rua para poder consumir? Qual que é a idade, né? Tipo, média das pessoas que estão ocupando os imóveis que estão vindo para a região ou as empresas que já estão na região? Então, essa é uma questão que realmente a gente tem que dar conta, né? E a gente vai dar conta. Essa é a questão dessa cocriação que a gente fala, né? E potencializar outros trabalhos acadêmicos, outros trabalhos. Por exemplo, eu acho que uma das maiores dificuldades, que a Karine também pode ajudar, que é assim, está lá o dado, como é que a gente cria a política pública no sentido de aproveitar aquilo para poder nortear, né, por exemplo, determinadas decisões. Então, essa é uma questão realmente que está aí no radar da gente para a gente poder cocriar, né, que é essa ideia efetiva. Né? Não, absoluta relevância. Vou passar a palavra agora para o Leonardo Ribeiro, que é o presidente do Distrito Empresarial do Porto, também membro ativo do Clube do Empreendedor. Leonardo, quando você resolveu tomar frente ao Distrito Empresarial do Porto, como é que você enxergava essa integração do Porto com a cidade? Quais são os desafios, quais eram as adversidades que você, se é que você conseguia enxergar dentro dessa vertente de integração? Porque assim, uma coisa é o que a intenção de criar um distrito com a associação, com a participação colaborativa das empresas, e outra coisa é dentro desse contexto da real situação do Porto, como é que a gente integra o Porto e a cidade? Como é que você enxergava isso? A ideia, quando assumimos esse desafio de assumir o distrito, eu já participava do distrito desde o início, lá quando era o Armando Iazeta, com as empresas, até nesse próprio hotel nós fizemos algumas reuniões. Quando estava para se consolidar o estatuto, veio pandemia e atrapalhou todo o processo. E, enfim, a gente entendeu, passaram pandemia, passaram uma série de ações e entendemos que esse território é um território extremamente rico, não só em termos cultural, mas em termos econômico, em termos histórico, então, e em termos de potencial de crescimento, principalmente. Hoje, principalmente, você vê um território com um potencial de crescimento tão grande quanto esse, com ativos turísticos tão grandes quanto esse, de possibilidades de crescimento diversas. E a ideia foi essa, a gente retomar isso com apoio, lógico, seu, do Hiroshi, do Mário, enfim, da Denise. Não estou sozinho nessa, porque sem o apoio de vocês seria praticamente impossível a gente tocar. O Rafael Ponce também, o próprio Armando Iazeta ainda está no conselho, mas tem ficado um pouco no Rio. Então a ideia é que a gente de fato consiga fazer essa interlocução do público-privado, né, para a gente atrair investimentos também para a região, até a questão da Dataporto. As pessoas nos procuram para fazer investimento, mas sem um dado real, granulado de fato do que tem aqui, a gente dificilmente consegue atrair esses investimentos e muita gente não está querendo colocar de fato esse dinheiro na frente. Então, esse é o trabalho que a gente tem feito no distrito, fazer essa interlocução público-privado, fazendo levantamento de dados, articulando, enfim, as ações que a gente consegue fazer dentro do nosso tempo. Isso hoje é um trabalho voluntário de todos nós, na verdade, porque a gente acredita no território, a gente acredita que a gente pode construir um futuro melhor aqui para a região. E aqui realmente tem esse embate entre o que a gente chama de Porto Maravilha e o Porto Logístico. Então, como foi muito bem debatido nas mesas anteriores, como é que a gente consegue integrar isso sem um atrapalhar o outro? Como a gente consegue, de fato, integrar ambos cenários que são de extrema importância? A gente tem, por exemplo, a L'Oréal, uma das maiores multinacionais em nível mundial, está aqui no território, mas também tem a Triunfo Logística, que está na parte portuária, enfim, faz a parte principalmente de ferro-gudo, de grãos e multiterminais e outros ativos aqui portuários. A própria Portos Rio, com investimentos enormes, acabaram de ser agora homologar um novo calado para receber cada vez navios maiores. E como é que você integra esses ativos e os antigos moradores que já estão aqui na região? Então, esse é o trabalho que a gente está fazendo com o distrito, estamos juntos fazendo, integrando. A ideia até a Luana colocou em algum momento, que a gente começa a desenvolver projetos incentivados, seja ele por Lei Rouanet, ISS, o ICMS, porque dificilmente a gente consegue fazer algumas ações sem algum tipo de incentivo financeiro. Hoje a gente faz na nossa boa vontade, no que a gente consegue fazer com o recurso que nós temos, mas eu acho que a gente conseguindo uma captação mais efetiva para esses projetos estruturados, eu acho que a diversas mãos, não é uma iniciativa pode ser do distrito, mas a gente quer estar integrado com todos os atores da região e a gente consegue desenvolver algo mais estruturado,
algo mais planejado, de fato, e a gente consiga ter aí braço efetivo, somente de pessoas, né, executoras. Hoje a gente não consegue disponibilizar integralmente o nosso tempo para isso, mas sim a gente consegue fazer uma gestão mais efetiva, a gente tendo braços efetivos, tendo recursos e tendo algo estruturado, principalmente Maria Rouanet. O encontro de contas de Maria Rouanet é algo extremamente dificílimo, então a gente tem que fazer algo muito sério, a gente quer trabalhar de forma muito séria, de forma mais transparente possível e traga de fato aqui benefícios para o território. E como bem o Leonardo Mesquita falou, não só esse ano, mas o ano passado, a gente está em uma construção, então anos anteriores era um sonho, hoje já é um presente, né, um futuro que a gente vislumbrava lá atrás, e se a gente conseguir fazer essa integração entre todos os players aqui, conseguir ter essa interlocução entre todos atuantes na região, a gente consegue fazer algo cada vez maior, mais organizado. A gente tenta hoje, não, estamos conseguindo fazer enquanto distrito ser esse articulador da região, e creio que nos próximos anos a gente vai estar cada vez mais forte, principalmente com mais dados, com mais informação, mais parceiros, né, como sempre, e mais empresas também associadas. Isso tem importância para o nosso crescimento aqui no território. Não, perfeito, Eduardo. Leonardo, desculpe. De fato, assim, essa integração do Porto Cidade é uma questão inevitável. A gente não está falando de uma sucessão de atores, na verdade é uma convivência harmoniosa de atores. O Porto está aqui logístico, tem toda uma economia pujante ali no Porto, movimentação de cargas, granel, siderúrgico, óleo e gás, e tem novos moradores chegando aqui, ou seja, tem uma vertente doméstica aqui chegando aqui, tem os empreendedores aqui também, então a gente tem que compilar todos esses dados, unir esses atores e garantir uma convivência, assim, com iniciativas que, na verdade, o distrito pode ser um grande articulador dentro desse contexto, fazendo a união dessas diferentes vontades, intenções e propósitos, fazendo com que a região do Porto como um todo seja, de fato, uma referência, como, por exemplo, é o Porto de Santos, muito próximo, dentro dessa vocação econômica social que o Porto e a região do Porto tanto podem projetar aqui para a gente. Eu vou abrir para perguntas. Alguém tem alguma questão antes da ponderação final deles? Alguém tem alguma questão, alguma pergunta? Por favor, fiquem à vontade. Um de cada vez, por favor. Então vamos para a consideração final. Tá? Karina, por favor. Acho que... Oi, Hiroshi, tudo bem? Veio me caçar, que eu tô fugindo dele. Brincadeira. Hiroshi faz parte do Rever Cultural também, né? Então todo mundo se conhece. Mas, gente, é um prazer poder discutir formas de integrar. Na verdade, formas de integrar, elas nascem em alguma medida de alguma intervenção artificial, mas elas devem ser naturais. Elas nascem para ser naturais, elas não podem ser artificiais, porque se forem artificiais não é de fato integração, é qualquer coisa, é uma gambiarra, mas não é integração política pública de fato. Então, quando a gente fala de colocar uma intervenção, um fomento, seja ele qual for, uma regulação, é para que aquilo floresça, e pode não florescer, e se não florescer, tudo bem, porque política pública é um pouco de teste, teste, e em algum momento você vai acertar. Então, a ideia aqui é a gente tentar sempre fazer com que essa integração ela seja sólida por si só, orgânica por si só, independente de como a gente fomente. Não aceitem gambiarras no espaço, porque as gambiarras elas não se suportam por muito tempo. Aceite o erro. O erro faz o erro do papel, do gestor público, da cidade, o erro acontece. Mas a gambiarra ela é uma inverdade que custa muito para uma integração de cidade de fato. Acho que isso é importante deixar claro. Então, primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui falando sobre o trabalho, né, que é conjunto, né, que a gente está fazendo juntos. Uma questão que também, só para aproveitar a oportunidade do que foi falado, né, a gente tem como pesquisa, né, pregressa, né, inclusive minha pesquisa também, que a gente tem trazido isso aí como reflexão, que a gente está chamando de Índice do Potencial Econômico Criativo das Capitais Brasileiras, que eu acho que é a pesquisa, né, mais preeminente que a gente tem desenvolvido hoje na SPM, lá no nosso doutorado.
E uma questão que caracteriza muito o Rio de Janeiro, que a gente vem acompanhando desde 2017, mas o último índice a gente calculou agora para 2023, é que o Rio de Janeiro ele tem um potencial econômico criativo extremamente pungente, né? Assim, um potencial, né? Então a gente, assim, só que a gente não consegue perceber desde 2017 por N questões políticas e também questões econômicas esse potencial se transformando em efetivamente emprego e geração de riqueza, né? Em pujança econômica para a cidade. E, por exemplo, quando a gente muito bom. E aí, quando a gente olha para essa questão, né, desse potencial do Rio de Janeiro, e a gente vê o porto, né, e efetivamente, como o Leonardo tinha comentado, né, e os outros colegas também nas outras mesas também falaram, desse potencial aqui, essa oportunidade que a gente está tendo, né, histórica, né, e temporal, né, muito bom do presente, como o Leonardo traz, né, do Distrito Empresarial do Porto, os players que o representam e vocês aqui todos, né, assim, uma oportunidade talvez única na história da cidade para que a gente comece a reverter o jogo. E aí, por exemplo, a gente tem como benchmark, né, que é a cidade de Florianópolis, que é a cidade que, quando a gente analisa a cidade de Florianópolis em 2019 e vê depois os investimentos que foram feitos na cidade e todo o movimento, principalmente na questão de tecnologia da cidade, né, quando você compara, por exemplo, 2023, ela ficou no mínimo 2,5 vezes maior em economia, efetivamente, do que estava em 2019. E a gente, por exemplo, qual é a outra iniciativa, qual outro espaço, né, qual outro distrito do Rio de Janeiro que a gente consegue perceber esse potencial? Então, em números hoje, né, a gente não consegue provar que o potencial está sendo transformado efetivamente em economia. Mas eu acho que essa oportunidade de estarmos aqui juntos, discutindo, e o desenvolvimento do Dataport, ele de fato vão, né, propiciar que a gente possa evidenciar, e mais que isso, utilizar para que saia, né, do potencial e se transforme no que a gente chama de economia cinética, né, que é uma economia em movimento, uma economia com mais trabalho, com mais riqueza. Então, de fato, essa é uma questão muito importante para a gente refletir juntos. Perfeito. Só abrindo uma pergunta aqui de última hora, por favor. Desculpa, só para aproveitar o... Já tem um empreendedor ali, um ambulante, né, alguma coisa ali, já tem um mercadinho, alguma coisa em volta, isso é economia criativa. Eles estão com lojinha de conveniência lá. Eles estão com lojinha de conveniência. Mas não é isso, assim. Na verdade, bom, eu acabei acompanhando esse projeto, foi para implementar, ele demorou praticamente 1 ano. E como é no meu quintal, de fato, assim, curiosamente, eu passo todo dia por lá, a gente consegue ver o movimento. O posto não fecha. Eu já passei 3 horas da manhã ali na frente e tinha gente carregando. Eu passo agora, eu vou voltar para casa e estão todas as saídas estão com carga, estão fazendo carga. Eu tenho aqui o usuário uma das coisas, né? Eu preciso monitorar os dados diretamente, então eu tenho um usuário direto do sistema. Então, eu consigo monitorar exatamente agora qual é o carro que está consumindo e quanto está consumindo, enfim. Sim e não para o tempo. Existem hoje carregadores que são ultra rápidos. Então, com 40 minutos ou meia hora, você já tem uma carga total. Isso quer dizer que com 10, 15 minutos você consegue já sair e ter uma autonomia razoável para alguns destinos. Esse é o ponto. Ali naquele eletroposto, a gente tem um totem de recarga que é da BID, é o primeiro da América Latina aqui no Brasil. Ele custa R$1.600.000. O Tyler fez muita questão de afirmar esse valor para a gente, mas por que ele é tão caro e por que ele é tão importante de ser
testado hoje na cidade, exatamente por conta da autonomia de 10, 15 minutos. 10, 15 minutos de carga. Ah, Karina, é muito tempo. Comparado a uma carga de combustível fóssil, de gasolina, de álcool, de diesel, óbvio, com certeza é muito tempo. Mas 10, 15 minutos para um carro híbrido, para um elétrico, talvez não seja. E ele testa exatamente essa questão da rapidez e testa a questão de ele sozinho ser autônomo. Ou seja, caso caia a luz do mandala, que é o posto ali atrás do mandala, não vai afetar, a luz da região não afeta, é como se ele fosse uma micro subestação. Então, isso, de fato, pensa a cidade, pensa a mobilidade naquela região, pensa a não interferência nos condomínios. E a gente tem, talvez, aí um modelo um modelo muito diferente de totem de recarga que a gente já vê hoje. A gente hoje vê esse totem de recarga que é isso. Você chega em casa, passa a noite inteira carregando, você sai de manhã, você vai trabalhar. Não é esse modelo que a logística quer. Esse é um modelo caseiro, esse é o modelo para você que tem o seu BID, para você que tem a sua bicicleta elétrica. Esse não é um modelo que nenhuma cidade hoje do Brasil está preparada para receber na logística. Essa é a grande sacada. O modelo de logística não de forma alguma, suporta ficar 2 horas, 3 horas parado. E olha que já tem carro precisando, e mesmo assim o setor de logística está tão seco, tão desidratado dessa oportunidade que ele está falando, por favor, eu vou me submeter a 2 horas, 3 horas de recarga. É uma oportunidade que no Brasil a gente não está vendo. No mundo a gente já vê. No Brasil até agora em nenhum município houve qualquer regulamentação ou qualquer teste, qualquer fala sobre posto de recarga elétrica. Eu acho que a gente tem a chance de fazer um pouco de diferença aqui na cidade. Espero que o Porto Maravilha seja o próximo da lista, né? Eu também. Por favor. Se fosse por mim, já teria sido o primeiro. Então, vamos incentivar isso. Obrigado, Karina. É. Léo, por favor. Na verdade, queria basicamente deixar o Distrito Empresarial do Porto aberto a qualquer demanda que tenha do território. A gente está aqui justo para fazer essa interlocução com todos os atores da região e entre o público e o privado. Então, a gente quer ser esse grande capitalizador, quer ser esse grande integrador e desenvolver de fato aqui, porque todos estamos aqui na região, todos estamos aqui baseados e a gente entende que quanto mais harmoniosa for essa relação Porto-Cidade, né, integração entre todos os atores da região, isso é melhor para todos nós. Então é isso, o Distrito Empresarial do Porto está à disposição, está ali Hiroshi, tem o Marcelo Miguel, tem a Denise do Pirmauá, tem o Mário da Triunfo, enfim, todos os demais diretores também estão aí empenhados a ajudar no que precisar nessa integração aí Porto-Cidade. Obrigado. Agradecendo aqui especialmente Karina, Diogo, Leonardo pela participação nesse 6º painel. Muito bom. Uma menção especial de agradecimento ao Leonardo Ribeiro por essa iniciativa do Distrito Empresarial do Porto e do Clube do Empreendedor. Magnífico. Essa 4ª edição do Fórum mostra o quanto esse assunto é premente e é pujante dentro da região, e é importante isso e extremamente faz parte da agenda. As pessoas já conversam, já comentam quando vai ser o próximo fórum, porque realmente a agenda econômico-social do Porto, hoje, o fórum está absolutamente integrado. Obrigado mais uma vez por essa participação, obrigado pela chance aí da mediação, e agradeço principalmente a participação de todos aqueles que ficaram até agora conosco aqui. Muito obrigado, boa noite para vocês. Tá? Sim, uma foto agora.